Boa noite, gente. Tô comendo aqui uma sopa, mas como ainda tá quente, eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês sobre o Antônio, meu irmão. O Antônio, meu irmão, quando ele largou a mulher, eu fiz o vídeo aí, né? Largou a mulher porque ele pegou ela traindo ele, né? Diz ele que ela traiu. Aí, gente, o que aconteceu? Ele foi embora, ele por lá, ele só teve desgraça. Já contei até nos vídeos aí, né? Começou a trabalhar e tudo bem, mas aí comprou uma casa, teve que vender pra pagar, porque a polícia pensou que ele tinha matado o rapaz que apareceu na porta dele, né? Morto. E aí o pobre sofreu muito. Aí olha, outra notificação, gente, é direto, ó, notificação direto, gente. Pois bem, aí a mulher dele, quando ele pegou ela traindo, né, que ele fez embora, foi embora pra Fortaleza, pra casa da tia dele, ela jogou uma praga nele. Ela disse que ele ia sofrer muito, ia chegar a ponto de pedir esmola. E ele chegou a esse ponto. Chegou, gente. Ele desempregou, ficou lascado, fudido, né? Vendeu a casa, não tinha mais emprego. Aí ele ficou lascadinho. Aí teve um tempo que ele resolveu viver de pesca. Pescando no mar, lá no Mucuripe. Essa história é real, gente, viu? Viver pescando lá no Mucuripe. Mas lá ele não ganhava nadinha. E aí ele começou a negócio de beber também. Fumava muito também, sabe? E aí começou... tudo que ele ganhava era farriando, com desgosto, porque tinha deixado a filha, a mãe e a filha e tudo lá, né? E aí... ele chegou a esse ponto de passar o dia. Ele não tinha onde morar. Ele passava um tempo numa casa de uma pessoa, um tempo na casa do outro, um tempo na casa do outro. Ele vivia desse jeito. Não tinha mais casa, não. Tinha mais, não. Ele vivia assim, de casa em casa, passando o tempo na casa dos outros. Aonde ele ia, ele não tinha dinheiro, né? Aí vivia às custas dos outros, das pessoas. E aí ele chegou ao ponto de pedir esmola. Ele viveu um tempo lá em Fortaleza. Ele ia para aquela Praça do Ferreira ali em Fortaleza. Ele ficava lá pedindo uma coisa a um e outro. Pedindo. Ele conta que chegava num restaurante daquele, dizia que estava para morrer de fome. Aí as pessoas que estavam comendo, né, pagavam um prato de comida para ele. Às vezes não pagava, ele ficava com fome. Ele chegou a esse ponto, chegou ao ponto de dormir na rua, porque não tinha onde dormir. Ficou lascado mesmo, sabe? Lascado. De tempo ele pescava, mas não ganhava muita coisa, não. Aí, gente, ele chegou a esse ponto de pedir esmola. De estar lascado, fudido mesmo, sem ter onde morar e nem nada, sabe? Aí, depois de muitos anos nessa arrumação dele viver de casa em casa, sim, aí quando ele estava trabalhando lá, de pescador, a gorjetazinha que ele ganhava só dava para ele pagar o sindicato dele. E aí ele resolveu entrar na pesca e aí ele pagava um sindicato dos trabalhadores, dos pescadores, né? Ele era pescador mesmo. Aí ele pagava lá um sindicato, disse que era para se aposentar. Aí ele vivia pagando esse sindicato dos pescadores. Aí, e continuava sofrendo na casa de um de outro, na casa de um de outro, sabe? Aí, o que aconteceu? Depois, vai ser no próximo vídeo a história que eu vou contar. Ele se aposentou, mas antes dele se aposentar, ele teve um AVC.
E esse AVC não matou, mas deixou ele com o braço inutilizado. Não podia mais pegar em nada. E aí, o próximo vídeo, eu vou falar para você como é que foi depois que ele se aposentou. O que aconteceu depois que ele se aposentou. Porque depois que ele se aposentou, ele teve outro AVC. Depois que ele se aposentou. E aí, depois que ele se aposentou, ele ganhou uma casinha de taipa, lá no interior, e foi morar lá. E lá ele fez um empréstimo grande, depois que ele se aposentou, e gastou, ó, uma notificação chegando, gastou esse dinheiro todo não, mas quase todo nessa casa, que não era dele. Casa em terreno dos outros, ele tinha só ganhado, mas ele gastou esse dinheiro todo numa casa que não era dele. E aí, gente, no próximo vídeo, olha aí, ó, no próximo vídeo, ele fez um empréstimo, né? Ajeitou essa casa, uma casinha velha toda caída, ajeitou essa casa, botou tudo novo nessa casa, comprou um monte de imóveis novo, fez um empréstimo grande de 17 mil, parece que foi. Botou tudo novo nessa casa, que não era dele a casa. Casa em terreno dos outros. Ele só ganhou para morar lá, mas ele fez isso. Gastou o dinheiro dele. Aí o que aconteceu, gente? No próximo vídeo. Ele teve outro AVC. Teve. E aí vai ser no próximo vídeo. Esse outro AVC que ele teve, ele ficou em coma. Durante 20 dias. Aí ele saiu do coma. Mas morreu sempre. E aí você vai ver o que aconteceu no próximo vídeo. Com a casa, né? Que ele deixou lá, bem feitinha. O que foi que fizeram com ele? Ele morreu. Ele é falecido, gente. Morreu já. A história dele, que eu tô contando aí, ele já morreu. Já. Do segundo AVC. Morreu. Então, gente, no próximo vídeo, eu vou contar pra você o que aconteceu quando ele ficou em coma lá no hospital de Sobral. Que essa história é verdadeira. Ele morava em Santana do Acaraú e ele foi se internar. Ele foi para Santana, primeiramente. Depois ele foi para Sobral e ele ficou 20 dias lá. Saiu do coma, mas com pouco tempo morreu sempre. Seco, 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 seco. E aí você vai ver o que fizeram. O que aconteceu depois que ele morreu. Tá bom? No próximo vídeo.